de 25 partidas, 2 gols e 4 assistências, tá? Que é a reta final dele da Série A. Nem foi um desempenho tão ruim, porque ele chega no meio do ano e faz todos os jogos, a maioria, né? 25 de 22, ele foi titular. 2 gols e 2 passes, deixa uma impressão até que ok nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só ver contra quem que foram os gols dele, né? Foi contra o Cruzeiro, uma assistência, enfim. E outra aqui também contra o Atlético Mineiro, que foi um bom jogo. De fato, um jogador que cresceu de produção nessa passagem, ainda mais para chegar para a Série B nesse primeiro momento, eu acho uma boa. Lembrando que ele estava por último no Criciúma em 2024, 30 jogos, 5 gols e 3 assistências. Naquela ocasião também jogou a Série A, 28 jogos, marcou 5 gols e 3 passes. Foi para o Santa Clara de Portugal, não conseguiu se adaptar ao futebol português, somente 9 partidas, né, por lá, nenhuma como titular, e retornou ao Brasil sem tanto destaque assim lá na Europa. Eu lembro quando ele surge no América, né, desde 2017, 2019 ali, já com muito destaque. Ele é vendido por quase 5 milhões lá na temporada de 2020-21 para um time de Israel, né, o Beitar Jerusalém, e aí depois ele volta para o próprio América Mineiro de graça, um ano e meio depois. E aí no América vive boas fases, na Série A, na Sul-Americana, enfim, depois que o time cai para a Série B, e ele vai para o Criciúma. Eu gosto, ponta destro, 1,64 m, baixo, ele aqui tem uma característica mais de 1 contra 1, né, então pode ser uma característica interessante para esse atual elenco, né, do Ceará. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre esse jogador. O que você vê, né? É uma contratação que mesmo se fosse para a Série A, para ser um reserva, eu aceitaria. Para uma Série B, jogador que já tem experiência, né, pelo América e ele foi bem em 2020 e 2019, onde conseguiu acesso, né, 2019 mesmo, 6 gols e mais 2 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bora falar aqui também de mais um, que é um lateral esquerdo, né, que está livre no mercado. Lateral esquerdo, barra meia esquerda, que é o Brian Cufré, jogador então que estava por último no Central de Córdoba, onde fez 38 jogos nessa última temporada e mais 3 assistências. Lembrando, todas essas partidas, boa parte delas foi na condição de titular, tá? Então realmente teve um desempenho bem interessante na primeira metade do campeonato e na reta final, sempre como titular, 38 jogos no ano e 3 assistências. Jogador que já passou bem pelo próprio Vélez, do futebol argentino, jogou um tempo lá no Mallorca, da Espanha, no New York City foi bem, na MLS em 2023, 28 jogos, 2 gols e 4 assistências, e se a gente vê o próprio mapa dele na temporada passada, dá para ver essa característica, né, de ser muito mais um ponta, um cara que tem muita profundidade aqui pelo lado esquerdo, podendo jogar nas duas, meia esquerda ou ponta esquerda. É um nome também que foi especulado no Remo, tá? Que está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda não houve avanço. Tá? Que o desempenho dele na MLS foi bem, 25 jogos, 22 como titular, 2 gols e 3 assistências. Até me surpreende, né? Ele não ter continuado na MLS. Volta para o Vélez, não foi muito bem em 2024, e aí cai um pouco de produção até essa boa passagem, né, no Central de Córdoba, que vale lembrar, estava disputando a Libertadores nesse último ano, né? Então, apesar de ser um time menor, vamos colocar assim, ele jogou a Libertadores, foi bem, inclusive deu uma assistência no jogo contra o Flamengo, né? Então é um ponto aí a ser considerado. Foram 2 assistências em 6 jogos na Libertadores desse último ano. Eu gosto, se eu fosse o Ceará, eu ficaria de olho, acho que pode ser uma boa, tanto para meia esquerda quanto também o lateral esquerdo, né? E que está livre no mercado e foi oferecido para alguns clubes aqui no Brasil. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Brian Cufré nos comentários. Situação parecida também com o Luciano Vietto, que eu vou deixar essa matéria aqui, ó. Atacante argentino, né, é oferecido ao Internacional. Lembrando, né, ele tem um alto salário e tudo mais, que vale lembrar, eu acho que o Internacional não teria interesse em contratá-lo, porque ele já não vinha de uma fase boa lá do Racing, né? Geralmente, se fosse, por exemplo, uma fase boa no River Plate e tudo mais, beleza. Agora, o Internacional já tem alguns jogadores para essa função. Divisões mais de cima, né? A última Série B de 2024, foram 2 gols também na Série B em 29 jogos, chamou a atenção. Passou muito tempo lá no México, né, no futebol mexicano, já jogou aqui no Brasil no Resende, que foi aí Campeonato Carioca, e no São José, no Campeonato Gaúcho de 2019. E aí depois ficou muito tempo lá no futebol mexicano, né, onde viveu altos e baixos, mas sempre foi titular, principalmente aqui no Puebla, né, do México, até ele voltar para o Paysandu, e foi uma boa, porque ele voltou, fez uma história boa no Paysandu, tem uma moral muito grande com a torcida, mas acabou não ficando para 2025, o Paysandu até foi rebaixado depois de ter perdido, né, o Lucas Maia, e aí foi lá para o futebol chinês, onde vive uma fase muito boa. Tinha contrato, pelo que eu tinha visto aqui, somente até o fim desse ano, só que justamente por conta da boa fase, deve ter prorrogado esse seu vínculo e certamente com um salário bem mais alto. 32 anos, canhoto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, você aceitaria ou não essa opção. Defensor aí que já tem 32 anos de idade.
Outro mais jovem seria o Raul Gustavo, né? Jogador que tem 26 anos, vocês vão lembrar dele com passagens pelo Corinthians, pelo Bahia, está por último lá no New York FC, lá da MLS, onde ele chegou, pelo que eu vi aqui, sem custos e tem um contrato até o fim de 2027. Mais difícil de imaginar por conta desse vínculo mais longo e de que ele chegou há 7 meses, mas enfim, eu ficaria de olho aqui também nessa opção. Jogador que estava por último lá no Ferencváros, na Hungria, onde revezou, alguns momentos titular, outros reserva, ainda assim somou 22 partidas no clube, 2 gols marcados, até que está vivendo uma fase boa, né? Tanto lá na Hungria quanto agora no New York FC. Lembrando que ele é revelado na base, principalmente do Corinthians, né? Passou na Inter de Limeira, jogou um pouco mais de 50 partidas no Corinthians principal e 18 partidas pelo Bahia em 2023, até ir para o futebol europeu, onde está, né? Até que numa sequência boa. Eu ficaria de olho para o Ceará, que seja nesse ano, no ano que vem. Eu acho que até para ele já ter, né, uma certa experiência jogando na primeira divisão, poderia ser uma boa. Jogou aqui principalmente em 2023, né, 7 jogos, e 2022 com mais 20 partidas, além de 2021, quando começa, né, a estrear no time profissional. Tá aqui o desempenho dele também na Hungria, até ele se mandar para o futebol lá da MLS, e na Liga Europa com algumas partidas boas também, 5 jogos, 3 como titular inclusive contra o Tottenham e também contra o Frankfurt. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o defensor, o Raul Gustavo. Bom, então agora bora falar, né, sobre quem que é esse centroavante que poderia ser uma boa, que é o Matheus Saldanha, tá? Não sei se vocês vão conhecer ele, jogador que já passou na base do Bahia, jogou até 2020 no clube, onde fez 34 jogos, 3 gols e 3 assistências, e aí começou sua carreira internacional, né? Lembrando, ele está atualmente lá no clube chamado Al-Ahly, que era comandado pelo Luiz Castro, né, que hoje está no Grêmio. Ele inclusive indicou a contratação do jogador brasileiro. E aí o que acontece? Ele foi lá, jogou até agora 20 partidas, só 2 gols e uma assistência, e foi comprado por 5 milhões de euros, tá? Ou seja, 30 milhões de reais, um valor realmente muito alto que a equipe lá dos Emirados Árabes pagou pelo centroavante brasileiro, que não marca, né? Já tem um pouco mais de 3 meses, então não sei de fato se ele vai continuar ainda, e olha que tem um contrato bem longo até o fim de 2027, não sei se ele vai continuar de fato, né, todo esse período por lá. Talvez poderia ser uma boa para o clube emprestá-lo, para ele viver uma boa fase aqui no Brasil e talvez conseguir recuperar uma parte desse investimento. Não sei, mas de fato é que realmente desde o mês de janeiro agora, os jogos que ele entrou, né, inclusive no último dia 7, somente 13 minutos, não foi relacionado para 2 jogos consecutivos, então eu não sei de fato se ele vai continuar, né, lá nos Emirados Árabes. De qualquer forma, se eu fosse aí o Ceará ou qualquer outro clube que busca um centroavante de peso, eu ficarei de olho. Lá na Hungria viveu uma fase muito boa, foi rápido, né? 11 gols em 33 partidas e mais 3 assistências. Ele ficou menos de um ano lá no futebol húngaro e conseguiu fazer história. Não é à toa que pro próprio clube foi algo interessante, porque pagou 3 milhões de euros nele e menos de 8 meses depois quase dobrou, né? Vendendo por 5 milhões. E é engraçado porque se a gente observa na liga, 22 jogos, 10 gols, só que ele só fez 9 como titular, ou seja, a maioria dos jogos ele entrava no segundo tempo e marcava alguns gols. Eu até assisti um jogo dele lá na Hungria, do Ferencváros, e foi de jeito, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol, né? Eu pensei que ele era titular absoluto, mas não. Na Liga Europa, a mesma coisa, 10 partidas, 5 como titular e 1 gol marcado. Lá na Europa ele foi bem também no Partizan, que é um clube lá da Sérvia, né? Ele ficou durante 15 meses por lá, somou 39 partidas com 21 gols e 5 assistências, e acabou sendo um bom negócio, porque o Bahia depois empresta ele para um clube lá da China e do Japão. O clube do Japão paga 400 mil euros, revende ele, né, para o Partizan por algo próximo aqui, ó. O Bahia pegou 400 mil euros, esse clube revendeu ele depois por 1 milhão e 300, o Partizan revendeu ele depois com o dobro, né, por 3 milhões, e aí depois sendo negociado por 5 milhões junto ao Al-Ahly dos Emirados Árabes. Então acabou se dando um bom dinheiro aí para todo mundo, e o próprio Bahia pegando, né, uma compensação financeira desses negócios. Enfim, se eu fosse o clube eu ficaria de olho, acho que pode ser uma boa. Não está em alta lá no futebol da Arábia, esses times de lá têm muito dinheiro, então para eles abrir mão de um contrato de 5 milhões de euros não custa nada, eu ficaria de olho. E obviamente, um que eu vejo ainda com mais bons olhos seria o Bruno Nazário, que joga junto, né, lá com o Lucas Maia no Henan FC da China, nessa última temporada. 34 jogos, 5 gols. Aí você vai pensar, pô, mas um centroavante com 5 gols? Porém, ele pode fazer todas as funções dentro do campo. Olha que loucura, né? Quando a gente observa o mapa de movimentação dele com outros jogadores. Realmente ele está por todos os setores do campo e podendo jogar de meia, de ponta, de centroavante, de um falso 9. E aí 5 gols, mas 11 assistências. Temporada anterior também, 9 gols e 11 passes. Ele foi contratado sem custos, tem contrato só até o fim do ano e está avaliado em algo próximo de 5 milhões de reais. Até por já ter 30 anos, né? 5, 6 milhões. E eu acho que valeria muito a pena.
As vezes que ele jogou a Série B foi muito bem pela Chapecoense. Em 2023 ajudou o clube a subir. Foram 8 gols e 6 assistências. Em 2022, né? Só fez 5 partidas pelo Vasco. Em 2018 foi bem também pelo próprio Guarani. Jogou a Série A de 2022 rapidamente pelo Juventude. 12 partidas, 1 gol e 4 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o Bruno Nazário. O que você tem a dizer sobre essas opções? Tem um outro aqui também que eu vou deixar, né?